Ângela completa mais um ano de vida, mas sou eu quem completo mais um tempo de vida, porque a presença dela me traz vida cada dia. Queridos, bom dia, bom sábado para você que está aqui. Antes de começar a mensagem, eu queria falar de algo que interessa aí a praticamente todos, que é o retorno para a igreja. Muito bem. Até houve uma pergunta aí que colocaram no chat, mas a abertura da igreja ou a reabertura da igreja está programada, está prevista para o dia 25 de julho, portanto, último sábado deste mês. Isso pode mudar? Essa data pode mudar? Pode. Você bem sabe que nós estamos num cenário bastante infirme, bastante improvável e muita coisa pode acontecer. Então, nós temos uma previsão de reabrir a igreja no dia 25 de julho. No entanto, essa reabertura, ela vai acontecer com algumas demandas, com algumas restrições, melhor dizendo. Então, vamos lá. Quais são as restrições? Nesse primeiro momento, quem é que não pode frequentar a igreja? Todos aqueles menores de 12 anos e todos aqueles maiores de 60, ok? Então, os únicos que podem, nesse primeiro momento, frequentar a igreja são aqueles que estão na faixa etária de 13 até 59 anos, ok? Então, eu vou repetir. Menores de 12 anos não podem frequentar, da mesma forma, maiores de 60. Os únicos que podem frequentar são aqueles que estão na faixa etária de 13 a 59 anos, desde que não sejam hipertensos, não sejam diabéticos, não sejam gestantes, não sejam imunodeprimidos, no caso aqui, que estão com o sistema imunológico enfraquecido, e pessoas que apresentarem tosse persistente, como falta de ar e mesmo algum desconforto respiratório. A pessoa tem asma, tem bronquite. Se a pessoa tiver qualquer desconforto respiratório, também está vedada a sua participação nesse primeiro momento, tá bom? Então, somente os de 13 a 59 anos que não apresentarem essas patologias que eu falei para vocês. Quantas pessoas nós podemos ter na igreja nesse primeiro momento? 86 pessoas. Então, nós temos uma capacidade máxima no templo e nós podemos usufruir somente de 30% dessa capacidade máxima, o que dá em torno de 86 pessoas. Como que nós vamos entrar na igreja? Como que nós vamos estar na igreja? Nós poderemos entrar na igreja se estivermos trajando máscaras e se nós apresentarmos uma temperatura inferior a 37,8, ok? Então, todos aqueles que estiverem com máscara, nós vamos ter máscara reserva lá, se você não conseguir entrar com máscara na igreja, se você não conseguir chegar com máscara, nós vamos ter máscara reserva lá. Então, a orientação da igreja, ok? A orientação da igreja, primeiramente da Secretaria da Saúde, mas agora principalmente da igreja, porque a gente viu que essa questão de máscara ela tá um pouco complicada aí no nosso cenário político. Mas a orientação da igreja, e essa orientação nós vamos seguir, a orientação que eu recebi ontem, inclusive, é que todos deverão estar utilizando máscara. Todos que estiverem na igreja, dentro da igreja, deverão estar utilizando máscara, tá bom? E para aqueles que não vão poder estar na igreja, esses que pertencem à classe de menores de 12 e maiores de 60. Então, a equipe de comunicação ela está trabalhando para transmitir os cultos. Tá? Então, nós estamos aí trabalhando para que os cultos sejam transmitidos. E até quando vai durar essa situação toda? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Né? Quem sabe isso possa ser breve, possa ser rápido, e a gente possa voltar com força máxima, legal. Mas se isso demorar, então nós estamos preparados para transmitir os cultos e para, se for o caso, manter o culto pelo Zoom. A gente não vai deixar desamparado as pessoas que não vão poder participar. De alguma maneira, aqueles que não podem vão ser contemplados, através da transmissão ou através de outras ferramentas, ok? E é isso. E, por fim, nós vamos abrir uma lista de interessados. Então, se você tem interesse em voltar à igreja, você vai ter que preencher um questionário.
um questionário para a gente saber e ter uma noção da avaliação da sua saúde, ok? Então, todos aqueles que estão interessados em frequentar a igreja, em iniciar aí esse processo de retorno, deverão preencher um questionário, deverão preencher uma lista de interesse, para que a gente saiba, então, quem está interessado e quem desses que estão interessados tem condições de poder entrar à igreja. É uma situação bastante delicada e uma situação esquisita, porque igreja, a gente sabe que igreja é um ambiente onde todos são bem-vindos, mas dadas as circunstâncias que estamos vivendo, então, né, essas são as orientações que nós vamos ter que acatar, tá bom? Mas é passageiro, muito em breve tudo isso vai terminar, a gente crê e espera que sim, e com certeza logo mais nós todos voltaremos a estar juntos cultuando ao Senhor na beleza da sua santidade. Queridos, muito bem, vamos iniciar a mensagem de hoje? Eu vou pedir que você, mais uma vez, né, o Luiz já orou, mas a gente teve esse momento aqui, né, burocrático, administrativo, eu vou pedir que você me acompanhe mais uma vez nessa oração. Nosso Deus e Pai, estamos aqui convictos de que o Senhor nos ouve, desejosos de ouvir a Tua palavra, querendo viver uma segurança que só há em Cristo Jesus. Portanto, pedimos que o Senhor nos conceda auxílio, ajuda, para que essas palavras possam ser palavras de conforto e que, ao mesmo tempo, possam ser palavras de confronto. Que, mais uma vez, o Teu Santo Espírito desça sobre nós, que o Senhor promova um derramar do Teu Santo Espírito sobre a Tua congregação, a fim de que ela possa encontrar a pérola de grande preço através das palavras que vou citar. Ó Deus e Pai, por favor, me usa, não porque haja algum mérito em mim, mas porque a Tua palavra precisa ser clarificada à mente e ao coração daqueles que vão ouvir. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, até ontem eu pregaria um tema, mas ontem eu mudei. Por alguma razão eu senti o desejo de mudar. O Rodrigo até comentou que faríamos uma série, e de fato faríamos mesmo, mas dado essa mudança, eu não sei mais como é que será nos próximos dias. Então eu queria falar aqui nesta manhã para todos aqueles que, assim como eu, enfrentam lutas contra os seus próprios pecados. Eu gostaria de falar para todos aqueles que nesta manhã reconhecem que estão em pecado, reconhecem que têm pecado, não que estão em pecado, mas que têm pecado, que têm uma natureza pecaminosa que constantemente clama, para todos aqueles que de alguma maneira precisa de uma segurança, de uma certeza que a gente só pode encontrar em Cristo Jesus. Eu queria falar nessa manhã sobre Romanos capítulo 8. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia, eu vou esperar um tempinho que você abra a sua Bíblia, seja no smartphone, no computador, onde você estiver, ou Bíblia física, porque nós vamos dar uma olhada, uma olhada bem geral nesse capítulo 8 de Romanos. O capítulo 8 de Romanos é um dos capítulos mais extraordinários, mais lindos de toda a Bíblia. Com toda certeza, é um dos meus capítulos favoritos. Não é o favorito, mas é um dos favoritos. Eu sou apaixonado por Romanos capítulo 8. Se porventura, todas as Bíblias, vamos imaginar que um dia todas as Bíblias sejam tiradas de nós, mas nós tivéssemos um único capítulo, reservássemos ali um único capítulo, a gente copiou o capítulo, um único capítulo, o capítulo 8 de Romanos, e nós não tivéssemos mais Bíblia nenhuma, todo o conteúdo da Bíblia estaria resguardado em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 consegue fazer uma síntese de tudo que Deus falou na Bíblia, de todas as histórias que Deus construiu na Bíblia, todos os ensinos que Deus construiu na Bíblia tem um único centro: a salvação em Cristo Jesus, a misericórdia de Deus, o perdão de Cristo Jesus. E tudo isso está resumido em Romanos capítulo 8. Portanto, se você entender e compreender Romanos capítulo 8, você com toda certeza vai olhar a Bíblia
de uma outra maneira, vai ler as histórias da Bíblia de uma outra maneira. Romanos 8, como eu falei, consegue fazer uma síntese de toda a Bíblia. E para quem? Para quem se destina Romanos capítulo 8? Quando você olha o capítulo 7 de Romanos, Paulo retrata ali a sua própria luta pessoal contra a sua natureza pecaminosa. A gente, às vezes, olha para os personagens, né, para os personagens bíblicos, e a gente percebe que eles eram santos, que eles eram homens e mulheres extraordinárias, impecáveis. A gente olha para essas pessoas e se vê como muito distante de cada uma delas. Mas elas eram pessoas como eu e você. Elas eram homens e mulheres como eu e você. E Paulo retrata a sua própria luta pessoal, a sua própria luta com a natureza pecaminosa em Romanos capítulo 7. E aí ele clama: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E logo em seguida ele diz: graças a Deus, por Cristo Jesus, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo sou escravo do pecado, mas com a minha mente sou escravo da lei de Deus. E aí então ele começa no capítulo 8, retratar essa solução, a solução para todos aqueles que lutam contra a sua natureza pecaminosa, que lutam contra os seus pecados involuntários. E é extraordinário que o capítulo 8 de Romanos, ele começa dizendo o seguinte: nenhuma condenação. E ele termina dizendo: nenhuma separação. E ao longo desse capítulo, ele coloca: nenhuma derrota, nenhuma condenação, nenhuma separação. E ao longo do capítulo, nenhuma derrota. O sermão nem bem acabou e eu já estou aqui emocionado. O que existe nesse capítulo, no capítulo 8, não é nenhum mandamento, nenhuma exortação, mas apenas uma mensagem poderosa de afirmação e segurança em Cristo Jesus. Porque Romanos 8 nos ensina a confiar mais em Deus. Ele sabe que nós estamos buscando fazer o bem. Ele sabe que nós estamos buscando fazer o melhor. E ele conhece a realidade do nosso coração. E esse capítulo nos ensina a confiar mais em Deus. Nenhuma condenação, nenhuma separação, nenhuma derrota. Vamos lá. Romanos capítulo 8, verso 1. Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O capítulo 8 de Romanos, como eu falei, concentra toda a Bíblia. O verso 1 concentra toda a teologia do capítulo. Versículo 1 contém duas ideias principais, duas ideias centrais. Primeira ideia: já não há condenação. Primeira ideia: já não há condenação. Isso é um alívio, é uma boa nova para todos aqueles que estão lutando contra o seu pecado. No capítulo 7, Paulo retrata a sua própria luta, como eu falei para vocês. E assim como Paulo, nós também podemos enfrentar uma vida de luta, muitas e muitas vezes. E ao longo dessa vida de luta, a gente cai. A gente quer fazer o certo, mas não consegue. A gente tenta fazer o que é correto, mas a gente acaba caindo. A gente está vivendo uma vida e em dado momento, quando tudo parece assim arrumado, parece ajustado, a gente acaba caindo. E Paulo retrata a sua própria luta dessa mesma maneira, e ele coloca agora o capítulo 8 para que eu e você possamos ter a mesma certeza que ele ganhou. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a primeira ideia. Nenhuma condenação. Nós precisamos gravar essa ideia em nós. Nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a segunda ideia. Não são todos que estão livres da condenação. Não são todos que estão livres dessa condenação que é imposta sobre nós ao nascermos. Mas somente aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, ou você está em Adão, ou você está em Cristo. Todos nós nascemos em Adão. Eu e você, nós nascemos em Adão. Mas nós nos tornamos em Cristo quando nós o aceitamos pela fé. Veja que coisa interessante. O legado de Adão, ele é automático. Qualquer pessoa que nasce nesse mundo, automaticamente ela já é pecadora.
ela já nasce como um vírus, né? Existe um vírus, uma coisa genética que perpassa toda a trajetória humana, toda a experiência humana, toda a geração humana. A gente nasce, é um legado automático. Eu não escolhi nascer assim, mas eu nasci assim. Infelizmente, é assim. É um conceito universal, é um pecado universal. Mas aí, o legado de Cristo, ele não é automático. Nós precisamos escolher. O pecado, ele é automático. Ele se impõe sobre mim. Mas Cristo não se impõe. Cristo, ele dá a permissão para que eu o escolha. Então, quando eu o escolho, quando eu aceito pela fé, quando eu concordo com aquilo que ele fez e aceito o que ele fez, então, agora sim, automaticamente, eu posso estar em Cristo. Eu vivo esse relacionamento. E a partir de agora, nenhuma condenação, nenhuma separação, nenhuma derrota. Essas são as duas ideias do versículo 1. E aí a gente se pergunta, né, mas por que nenhuma condenação? Versículo 2 responde, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Esse é o verso 2. Veja que coisa interessante. A lei aqui no versículo 2, ela é usada de uma maneira diferente daquela que nós estamos acostumados a ouvir. Quando se fala de lei, a gente pensa a lei dos 10 mandamentos, as 2 tábuas, né, as obrigações, os mandamentos de Deus. A gente pensa assim. Mas lei aqui no versículo 2 é um princípio de ação. Para a gente entender isso, lembra lá nas aulas de física? Aula de física, terceira lei de Newton, ação e reação? Basicamente, essa é a ideia. Ao pecarmos uma ação, a lei do pecado nos condena e nos mata, uma reação, ok? Mas por causa do que Cristo fez, ação, a lei do Espírito nos traz vida e liberdade, reação. Ação e reação. Essa é a ideia. Por que não há condenação? Porque Jesus nos libertou, por causa do que Cristo fez, a sua ação, nós temos uma reação. O Espírito nos dá vida. Nós não somos condenados. Nós podemos agora desfrutar de vida, de liberdade. Nós não estamos mais condenados. Nós fomos libertos. Nós não precisamos nos sentir culpados. A culpa, ela não é um artifício que Deus usa. A culpa não é positiva. A culpa não é de Deus. Quando nós nos sentimos culpados, é a própria consciência de que fizemos algo errado. É a própria lei que nos acusa. E aí isso abre a possibilidade que a gente então busque a salvação que há em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você do pecado e da morte. Porque aquilo, versículo 3, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne. Queridos, aqui também nós temos 2 ideias centrais. A primeira ideia é uma ideia soteriológica, ou seja, uma ideia que tem a ver com a nossa salvação, ok? Cristo resolveu o que nós não poderíamos resolver. Por quê? Por causa da fraqueza da carne. A lei, ela não poderia e ela não pode produzir justiça em nós. Por causa da natureza pecaminosa que eu tenho, a lei não pode produzir justiça em mim. Veja, a carne, ela é enferma. A natureza pecaminosa que existe em mim me impossibilita de produzir justiça pelo cumprimento da lei. Eu posso obedecer à lei, mas as minhas obras, como diz a Bíblia, elas serão um trapo de imundícia. Então, eu não posso produzir justiça obedecendo à lei. Percebe? Eu não consigo produzir justiça obedecendo à lei. Eu não posso usar a minha obediência como uma ferramenta para que Deus me aceite. Do tipo, poxa, Senhor, eu faço tanta coisa,
faço isso, faço aquilo, e isso tudo está acontecendo na minha vida. Isso não é um equívoco pensar dessa maneira, porque a lei não pode produzir nenhuma justiça em nós. A justiça é algo que Deus me dá. A justiça, ela vem de Deus, ela vem de fora. Eu posso obedecer muito à lei, eu posso obedecer todos os mandamentos, eu posso ser o melhor de todos os cristãos, mas isso não servirá para produzir justiça. Em última instância, isso será um trapo de imundícia. Um trapo de imundícia. Trapo de imundícia é roupa de menstruação. Trapo de imundícia é isso. Isso não servirá para produzir justiça. E o texto, por quê? Porque a carne é enferma. A carne é pecaminosa. Eu não consigo, por quê? Porque a carne ela é enferma. Mesmo quando eu obedeço à lei, eu estou querendo ser orgulhoso. Eu estou querendo, assim, às vezes, mostrar que eu sou um bom cristão. Assim, até as minhas boas obras, elas estão maculadas pelo pecado que há em mim. Então, eu não posso. A justiça é algo que vem de fora. É uma declaração. Deus me declara justo. Eu sou pecador, mas Deus ele me declarou justo. Ele me declara. Ok? Essa é a primeira ideia. Então, em sua vida perfeita, Jesus condenou o pecado. Jesus viveu uma vida perfeita. E ao viver a vida perfeita, eu aceito a vida de Jesus. Eu aceito essa vida que Jesus viveu. E aí, então, eu sou declarado justo. E Deus olha para mim e ele não vê o Renan, ele vê Cristo. Porque eu aceitei a Cristo. Eu estou escondido em Cristo. A primeira ideia é essa. A segunda ideia é a ideia cristológica. Tem a ver com a natureza de Cristo. Veja, como é que Cristo conseguiu viver? Como é que Cristo conseguiu viver essa vida? O texto diz que ele veio em semelhança de carne pecaminosa. Veja, semelhança não é idêntico. A palavra que nós encontramos aqui no grego é a palavra homoiomá, que significa semelhante e não idêntico. Ou seja, Cristo veio com a natureza pecaminosa, em semelhança de natureza pecaminosa, em semelhança. Ele não foi infectado como eu e você somos infectados. Ele não tinha tendência para o mal. Ele não tinha propensões pecaminosas. Ele não tinha essa luta que nós temos para não pecar. Cristo veio na natureza humana antes de Adão pecar. Adão tinha uma natureza antes de pecar, ok? Uma natureza moral livre de pecado. Quando ele pecou, ele passou a ter uma outra natureza. Jesus veio na natureza de Adão antes de Adão pecar. Uma natureza santa. Ele era humano. E como humano, ele foi afetado pelo pecado. Não infectado, mas afetado. E ao ser afetado, ele sentia fome, ele sentia frio, ele sentia cansaço, ele sentia tristeza, coisas que eu e você sentimos. Mas ele não tinha a propensão para pecar. Porque se ele tivesse a propensão para pecar, ele estaria enfrentando essa luta que eu e você enfrentamos. E teria sido impossível para ele não pecar. E aí ele não poderia ser o nosso Salvador. Ele precisaria de um Salvador. Então, Jesus veio na semelhança. Por que eu estou dizendo isso? Porque há pessoas que dizem o seguinte: bom, se Jesus conseguiu enfrentar, se Jesus conseguiu vencer, então eu também posso vencer. Calma lá, porque a natureza que Jesus veio é diferente da nossa. Então, eu não vou conseguir vencer como Jesus venceu. Eu vou conseguir vencer porque ele venceu. Então, porque ele venceu, ele me dá a sua vida, né? Eu aceito a sua vida e Deus me declara então justo. Eu sou justificado, ok? Então, eu enfrento a luta, mas Jesus, né, ele não tinha essa natureza. Muito bem, essa é a obra de Cristo. Essa é a obra de Cristo. Vamos falar agora sobre a obra do Espírito. A obra do Espírito em Romanos. Romanos 8, capítulo 26. Melhor, capítulo 8, verso 26 e 27. Da mesma maneira também, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Queridos, Paulo está falando aqui da intercessão do Espírito, ok? É muito interessante, a gente percebe um ponto muito interessante aqui. Por quê? Nós temos um intercessor junto ao Pai
que é Jesus. Jesus está junto ao Pai, intercedendo por cada um de nós, ok? Em nosso favor. O Espírito, ele está aqui conosco, intercedendo também em nosso favor. Então, temos um advogado junto ao Pai, Jesus. Temos um advogado junto conosco, o Espírito. Então, perceba, as três grandes, as três personalidades do universo, as maiores personalidades do universo, elas estão intercedendo, elas estão trabalhando em nosso favor. Jesus intercedendo a nós, em nosso favor com o Pai. O Espírito intercedendo em nosso favor aqui conosco. E como que o Espírito ele intercede por nós? É o Espírito que nos motiva a viver segundo a vontade de Deus. É Ele que fala a vontade de Deus ao nosso coração. É Ele que nos incentiva a orar. Enquanto Jesus está lá no céu, dizendo, olha, Pai, Ele realmente está lutando contra o pecado, está lutando contra isso. E Ele aceitou o sacrifício. Aqui está o meu sangue. Se você quiser ter uma bela visão dessa imagem, leia no livro Primeiros Escritos. A grandiosidade daquele tema. É impossível não chorar quando você olha, quando você lê aquilo. Então, esse é o trabalho de Jesus. Mas o Espírito aqui, ele está constantemente nos motivando a sermos e a parecermos com Cristo Jesus a cada dia. Nos incentivando a orar, nos incentivando a viver a vontade de Deus. O Espírito que conhece a vontade de Deus, ele procura tornar Deus real na nossa vida, tornar Jesus real na nossa vida. Ele procura materializar as obras de Jesus em nossa vida. Romanos 8, 28, entramos num versículo que muitos de nós conhecemos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vejam, a gente tem que olhar esse texto aqui dentro do contexto em que ele está inserido. O Espírito intercede por nós. O Espírito tenta materializar Deus em nossa vida. O Espírito tenta materializar a vida de Jesus, o caráter de Jesus em nossa vida. Aí, então, entra o versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente tem que ter muito cuidado, porque a gente usa esse texto para uma série de coisas, para uma infinidade de situações. E a gente, muitas vezes, usa esse texto para dizer que o foco está nas coisas, nas situações, nas circunstâncias, né? Como se tudo que... Nossa, está acontecendo muita coisa errada, está acontecendo muita coisa, né, ruim. Né? Não, fica tranquilo, porque Deus tem um propósito. Fica tranquilo, porque Deus está manipulando as coisas para que essas coisas possam fazer com que essas coisas façam o que Deus quer. Muito cuidado, muito cuidado. A gente, às vezes, coloca o foco nas coisas, como se Deus fosse um manipulador de circunstâncias, né? E a gente fala assim, olha, isso que aconteceu com você, que foi ruim, não foi tão ruim assim, porque Deus tem um propósito. Lá na frente, né, daqui, sei lá quantos anos, você vai ver que foi bom. E a gente batiza a maldade. A gente batiza as circunstâncias ruins. A gente batiza as situações adversas. Muito cuidado, porque não é isso que Deus está falando. Alguns manuscritos mais antigos trazem a seguinte tradução: sabemos que em todas as coisas Deus coopera juntamente com aqueles que o amam para trazer à existência o que é bom. Veja, naquela tradução que eu li agora, o foco está nas coisas. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas nessa tradução mais antiga, o texto diz: em todas as coisas, Deus coopera juntamente com aqueles que amam a Deus. É interessante isso, porque agora o foco não está nas coisas, o foco não está nas circunstâncias, o foco não está nas situações, o foco está onde? Estão nas pessoas, porque Deus não resolve problemas, Deus é um solucionador de pessoas, Deus não resolve problemas, Deus trabalha com pessoas. Deus não trabalha com problemas, com situações, com circunstâncias. Deus trabalha com pessoas, para que essas pessoas, ao enfrentar problemas, ao enfrentar circunstâncias, ao enfrentar situações adversas, elas possam ser trabalhadas, elas possam ganhar perseverança, elas possam ganhar
força, elas possam tirar força da fraqueza, elas possam tirar graça em meio à desgraça, elas possam, em algum momento, ganhar, né, uma maturidade espiritual maior. Porque, segundo o texto diz, no versículo 29, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Queridos, o propósito de Deus em nossa vida é sermos segundo a imagem do seu Filho. E quanta coisa Jesus passou, quanta coisa Jesus sofreu, quanta coisa Jesus enfrentou, quanto escárnio, quanta crítica, quanto ele apanhou, quanto ele foi difamado, quanto ele foi ridicularizado, quanta coisa Jesus viveu. Quanta coisa Jesus viveu. E pelo que a gente percebe nesse texto, me parece que Deus quis encarnar não somente em Jesus, mas ele quer encarnar em nós também, porque ele quer que nós também sejamos como Jesus foi, para que nós também estejamos, nos amadureçamos como Jesus amadureceu, como o livro de Hebreus fala, Jesus aprendeu a obediência por meio das coisas que ele enfrentou. Jesus aprendeu a se tornar filho por meio das coisas que ele viveu. E da mesma maneira eu e você, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque nas coisas, nas circunstâncias, nas situações ruins, ele vai estar comigo e vai me fortalecer, e vai me fazer crescer, e vai me amadurecer. Ele não vai resolver o entorno, ele não vai resolver os problemas. Quantas coisas, fala para mim, seja sincero, seja sincera, quantas vezes você orou para Deus pedindo que ele resolvesse, ele não resolveu? Quantas vezes você pediu que Deus arrumasse, ajustasse alguma situação e não resolveu? Eu já orei várias vezes, mas quando eu entendo, quando eu compreendo esse texto, Deus não resolve problemas, Deus não trabalha circunstâncias, Deus ele resolve as pessoas. Deus não mudou o entorno de Jesus, Deus não mudou aquilo que iria acontecer com Jesus. Jesus pediu, Senhor, por favor, passe de mim esse cálice. Muda a circunstância, muda o entorno. Não vou mudar, filho. E aí Jesus, depois na terceira oração, Pai, que não seja então como eu quero, que seja como o Senhor quer. Que seja como o Senhor quer. O propósito de Deus é tornar Cristo real em nossas vidas. E ele faz isso por meio do Espírito. Imagina, por exemplo, que você recebe uma carta. Naquela carta existe uma notícia ruim. Você sabe que aquela carta traz alguma coisa que vai desandar sua vida. E aí você tem aquela carta em mãos, e aí Jesus diz o seguinte: abra a carta. Aí você diz, mas a carta tem algo ruim. Abra a carta. Eu vou estar com você. Eu vou fortalecer você. Eu vou ajudar você. E aí você diz o seguinte: tá bom, então resolva o que está aqui na carta. Não vou resolver o que está aí na carta. Eu vou estar com você. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, eu vou estar com você. Ainda que aconteça o que for acontecer, eu vou estar com você. Não importa o que aconteça, eu vou estar com você. Mas, Senhor, fazendo o que comigo? Te fortalecendo, te tornando uma pessoa mais madura, te tornando alguém mais fortalecido, mais adultecido, porque a gente só adultece em meio aos grandes problemas da vida, às grandes situações da vida, às grandes crises da vida. Crise vai, crise vem para mostrar quem é quem. E a gente está adultecendo em meio ao que estamos vivendo. A gente está orando, Senhor, resolva essa situação, e não resolve. Mas Deus está trabalhando com aqueles que amam a Ele. Porque todas as coisas cooperam. Esse mal todo que a gente vê aqui e que não é da vontade de Deus, Deus se aproveita dessa situação, se sobrepõe sobre essa situação para trabalhar em nós, para nos fortalecer. Então a gente às vezes vai pedir, Senhor, faça tal coisa, resolva tal coisa. Não vou não. Eu vou trabalhar em você, porque eu não resolvo problemas, eu resolvo pessoas.
eu soluciono pessoas. É só a gente ver ao longo da Bíblia quantas vezes que isso aconteceu. E o Espírito trabalha conosco. Ele está tentando materializar Jesus em nossa vida. Porque o propósito de Deus é esse, que Jesus seja materializado. E quem é que faz isso? O Espírito. O Espírito nos incentivando a orar, o Espírito nos incentivando a uma vida piedosa, trabalhando conosco dia após dia, diariamente. Que coisa extraordinária, que coisa extraordinária. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então ele virá para reclamá-los como seus. A obra de Jesus, nós vimos, a obra de Jesus, ela elimina a condenação. E essa obra agora, ela chega até nós, por meio do Espírito. O Espírito está intercedendo lá em cima com o Pai, dizendo, Pai, não há nenhuma condenação para o Renan, não há nenhuma condenação para os membros do Mar Paulista, não há nenhuma condenação. E o Espírito está aqui, me ajudando a não ter nenhuma derrota, a não vivenciar nenhuma derrota. Ele está aqui. E aí, então, vem a consequência de tudo isso. Romanos capítulo 8, verso 4, a fim de que a exigência da lei se cumpra em nós. Que não vivamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja, no verso 4 a gente tem uma mudança. Até agora a gente falou da obra de Cristo em nosso favor. Agora nós vamos falar da obra de Cristo na humanidade, né? Na obra de Cristo em nós. Quando eu aceito o que Cristo fez, eu sou justificado, eu sou libertado e não sou mais condenado. Essa é a primeira parte. A segunda parte é receber poder para viver os princípios da lei em minha vida. Eu acho isso extraordinário, porque Jesus, ele faz a obra que me salva, a obra que tira a minha condenação, e ao aceitar essa obra, eu sou libertado. Mas agora ele diz o seguinte, filho, eu quero que você viva essa vida, mas eu vou te dar o Espírito para você poder viver essa vida. Sério? Quer dizer, então, que eu tenho que viver essa vida que o Senhor está me propondo, e ao mesmo tempo o Senhor vai me dar o Espírito Santo para me dar poder para viver essa vida? É isso mesmo. Poxa, isso é fácil demais, isso é tranquilo demais. Mas aí a gente tem a nossa natureza pecaminosa. A nossa natureza pecaminosa que o tempo todo está lutando contra nós. Mas lembre-se que Deus pede algo de nós, mas Ele dá o Espírito para que a gente seja capaz de viver isso. Mas mesmo assim, a gente às vezes vai cair. Pecados involuntários. Não é o pecado de rebelião, aquele pecado que você sabe que é pecado, que você pode evitar, mas você não quer evitar. Esse é o pecado de rebelião. Esse pecado está excluído. O que o texto está dizendo aqui são pecados involuntários, são aqueles pecados que são deslize, são aqueles pecados que você não queria, mas acabou cometendo. Então, mesmo vivendo essa vida no Espírito, mesmo vivendo essa vida dirigida e conduzida pelo Espírito, em algum momento a gente acaba caindo, porque nós temos uma natureza pecaminosa. Mas, quando o Espírito está conosco, ele abre diante de nós um novo horizonte. Os nossos horizontes, as nossas fronteiras, elas são ampliadas. E nós passamos a enxergar de maneira diferente. É agora que a nossa vida e nossa natureza começa a mudar. Queridos, a gente não dá para viver pensando igual ao mundo. Não dá para seguir os mesmos parâmetros do mundo. Não dá para seguir tudo aquilo que o mundo está seguindo e querer ser cristão. As duas coisas não se equivalem. As duas coisas não se harmonizam. A gente precisa viver uma vida, se a gente quer ser cristão, a gente precisa viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. E a vida de acordo com a vontade de Deus é a vida que Cristo vivia. Então, a minha busca incessante a cada dia é se perguntar, o que Cristo faria nessa situação? Como é que Cristo viveria nesse determinado contexto? O que Cristo falaria dentro dessa realidade? Recebi essa semana uma mensagem muito interessante, né? Era uma meditação, e aí William Carey dizia o seguinte: a primeira profissão de um cristão não é ser, né, vou colocar aqui médico, advogado, farmacêutico, engenheiro, bancário, enfim, a primeira profissão de um cristão é ser cristão. A segunda
é ser médico, advogado, engenheiro, farmacêutico, lixeiro, gari, enfim, sei lá, entende? Então, a nossa primeira profissão é essa, é sermos cristãos. A nossa primeira profissão é sermos Cristo para as pessoas, é falarmos com a voz de Cristo, é falarmos, né, do jeito de Cristo, é falarmos e pensarmos como Cristo. E aí, então, a gente vai ver se determinadas situações do mundo, se determinados contextos do mundo, podem ser aplicados, podem ser vividos por mim que tenho uma cosmovisão diferente, a fim de que a lei se cumprisse em nós. Jesus viveu tudo isso. Jesus viveu toda essa trajetória, primeiro, para tirar a condenação de nós, para tirar essa condenação que a lei colocava sobre mim, mas em segundo, para que eu possa viver como ele, para que eu possa viver como ele, para que eu seja como ele. E, queridos, de fato, a gente muitas vezes, vai ter que ser um ET. Se a gente quiser fazer a vontade de Deus, vamos ter que ser um ET. Vamos ter que ser extraterrestres nesse mundo em que vivemos. Infelizmente, eu não vou dizer algo diferente. Não tem como, não tem como. Se você quiser fazer a vontade de Deus, você vai padecer perseguições. Você vai ser perseguido, você vai ser chacotado, você vai ser ridicularizado. Não tem como. Mas essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Que sejamos como Cristo Jesus. Que sejamos como Cristo Jesus. Mas eu digo para vocês, que as mesmas pessoas que vão ridicularizar você por você pensar assim, por você falar assim, por você viver assim, são as mesmas pessoas que vão procurá-lo quando elas estiverem na pior. Quando acontecer alguma coisa na vida delas, elas vão procurar você. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. Mas lembre-se, viver como Cristo é viver diametralmente oposto, uma realidade diametralmente oposta à que nós estamos no mundo de hoje. Principalmente dentro do contexto que estamos vivendo aqui em nosso país e mais geral no mundo todo. É muito diferente. Não tem como. As duas coisas não se harmonizam. Versículo 6 ao 8, porque a inclinação da carne é morte, mas o espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, e não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não pode agradar a Deus. Nós temos duas possibilidades, o pendor da carne e o pendor do espírito. Os que escolhem viver de acordo com a sua natureza pecaminosa não podem agradar a Deus. Mas o que Jesus fez e o que Jesus fez não terá efeito se nós optarmos por vivermos a natureza carnal, se nós optarmos por viver a natureza pecaminosa. No entanto, quando a gente escolhe a Cristo, ao escolher viver pelo Espírito, nós passamos a odiar esse algo em que em nós se chama pecado. A gente peca, mas a gente odeia, que droga que eu pequei de novo, que desgraça que eu só peco, que porcaria de vida, a gente vai odiar isso. A gente vai odiar, não a nós, nós vamos odiar o pecado que habita em nós, nós vamos odiar essa natureza. Aqueles que escolhem servir a Cristo odiarão aquilo que Deus também odeia. Odiarão aquilo que Deus também desgosta. O crente sincero não quer viver de acordo com a carne. Ele quer viver em conformidade com o Espírito. Versículo 10 e 11. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do Espírito que habita em vocês. Se o Espírito habita em mim hoje, esse mesmo Espírito vivificará um dia a minha natureza. Se hoje esse mesmo Espírito me incentiva a lutar contra a carne, e eu luto contra a carne, e eu não estou satisfeito com essa vida que eu tenho, eu queria viver uma vida melhor, queria satisfazer melhor a Deus, queria estar em mais conformidade com a vontade de Deus. O texto diz, em breve, o mesmo Espírito que coloca esse desejo em você, esse desejo de insatisfação com a natureza pecaminosa, esse desejo de satisfação com a vontade de Deus, esse mesmo Espírito, um dia, ele vai colocar uma cereja no bolo, ele vai vivificar o seu corpo, ele vai dizer, querido filho, você lutou a vida inteira, agora
agora eu vou tirar essa natureza pecaminosa de você. Quando isso vai acontecer? Na volta de Jesus. Na volta de Jesus. Todos aqueles que chegarem na volta de Jesus chegarão cansados. Todos aqueles que chegarem na volta de Jesus chegarão fartos. Todos aqueles que chegarem na volta de Jesus chegarão assim: meu Deus, tenha misericórdia de mim, miserável homem, miserável mulher que sou, que traste. Como dizia um professor meu, sou um safado cachorro sem vergonha. Mas eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui. E Deus vai dizer: filho, eu vou tirar agora. Você não vai ter mais luta, você nunca mais vai ficar desanimado, você nunca mais vai ficar ansioso, você nunca mais vai se sentir culpado, você nunca mais vai sentir nenhuma tristeza, você vai viver uma vida plena, uma vida completa, uma vida a qual eu designei para você quando criei, mas que infelizmente aconteceu um parêntese, mas eu vou te dar agora essa vida, porque o Espírito vivificará cada um de nós. Que coisa extraordinária, que coisa belíssima que esse texto nos traz. E aí o texto diz, verso 15, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Nós somos filhos. Nós não somos mais escravizados pelo pecado. Nós não precisamos mais estar escravizados pelo pecado. Nós não estamos mais escravizados pela condenação da lei. A lei não nos condena mais. Nós podemos nos dirigir a Deus como Pai. Nós podemos chamar a Ele de Pai. Nós temos acesso direto a Ele. Reconciliação plena. Acesso direto por meio de Jesus. Podemos chamá-lo Abba, Pai. Paizinho, Pai de amor, Pai querido. Que experiência extraordinária, uma harmonia. Aquela barreira é eliminada e nós estamos novamente em harmonia com o nosso Deus, com o nosso Criador. Eu queria terminar. Não poderia terminar de outra forma, se não lendo esses versículos. Se você não abriu sua Bíblia ainda, abra agora. Romanos capítulo 8, verso 31. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Alguém te acusa? Alguém te difama? O texto diz: ninguém. Ninguém pode te condenar. Ninguém pode te amedrontar. Ninguém pode te difamar. Porque Jesus nos justifica. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, ou o Covid-19, ou a crise financeira, ou os governos que estão aí? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente e fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores. Percebe? Em todas as coisas, somos mais do que vencedores. As coisas permanecem, mas nós nos tornamos vencedores nas coisas, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura e nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ellen White diz: se alguém que diariamente comunga com Deus se desvia do caminho e se deixa de olhar firmemente para Jesus por um momento, não é porque deliberadamente peque, pois quando percebe o seu erro, volta de novo. Apressa-se a olhar para Jesus, e o fato de ter caído não o faz menos querido ao coração do Pai. O fato de ter caído não o faz menos querido
menos querida ao coração do Pai. João 6,37. Aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Você tem lutado com a sua natureza pecaminosa? Você tem se esforçado para fazer o bem? Você tem confiado em Jesus para o perdão dos seus pecados? Mas aí você olha para você e ainda vê problemas. Você ainda vê defeitos. Você vê manchas. Você vê pecados. Eu queria te dizer uma coisa. Confie em Deus. Confie em Deus porque não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Hoje nós gememos, mas um dia nós seremos transformados. E enquanto esse dia não chega, tenha fé, tenha certeza, tenha coragem, tenha ânimo, pois ninguém, pois nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, amém, glória, 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 aleluia. Nós vamos ouvir uma música agora. Eu queria que você prestasse bem atenção nessa música. Mas agora
Vamos orar? Deus nosso Pai, te damos graças, porque o Senhor estendeu graça diante de nós. Segurança para todos, certeza para todos, confiança para todos nós que estamos lutando com os nossos pecados. Ó Deus, nos ajude a reconhecer a gravidade da nossa doença, para que possamos apreciar a preciosidade do remédio. Que o Senhor nos liberte de nós mesmos, nos liberte de nossas culpas. Que o Senhor nos liberte, Pai, das nossas desculpas, de desculpar quem nós somos, de querermos parecer cristãos, de querermos parecermos bons. Liberte-nos, Senhor Deus, da nossa hipocrisia farisaica, que muitas vezes impede que Cristo tenha acesso a nós. Santo Deus, ajude-nos a apreciar a beleza de Cristo Jesus. Ajude-nos a vivermos a vida de Cristo Jesus. Liberte os gostos que temos do mundo em que vivemos. Liberte-nos o gosto que temos pelas coisas que usufruímos nesse mundo. Que a gente consiga, pela tua graça e pela tua misericórdia, abandonar aquilo que o Senhor desagrada, aquilo que lhe desagrada, e que nós consigamos tomar nojo pelo pecado, não somente pelas coisas, não somente pelas coisas que usamos, que são pecados, mas também pelas coisas que fazemos, que são pecado, mas sobretudo nos liberte do nosso eu, que o tempo todo está querendo se entronizar, que o tempo todo está clamando para fazer a sua própria vontade. Ó Deus, nos ajude a viver uma religião mais séria, mais madura, mais convicta daquilo que o Senhor quer. Que a gente não seja negligente com os ditames da tua palavra e que a gente não seja negligente com aquilo que a gente sabe que é o certo. Ó Deus e Pai, abençoa cada um de nós. Abençoa a mim, Pai, o pior dos pecadores desta igreja. E abençoa cada irmão, cada irmã que está aqui, que também está enfrentando lutas com a sua natureza pecaminosa. Ó Deus, nós lhe pedimos isso, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.